Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, na série Small Talks, E se a felicidade for uma escolha? Porque o é, incluindo nos negócios. E hoje a nossa convidada é Briane Reis. Olá, bem-vinda. Eu conheci a Briane pelo Instagram quando ela tinha os negócios de alma. Ela também vem vindo a fazer aqui um percurso ela própria de transformação e no seu próprio projeto, que hoje são negócios autênticos. E vamos começar por conhecer um pouco melhor Briane. Briane, bem-vinda. Quem é a Briane Reis e como é que ela veio parar a Portugal? Então, prazer, então, a todos que estão ouvindo. A Briane Andrés é uma mulher que trabalha com desenvolvimento de pessoas e de negócios de várias formas diferentes, né? Porque não estamos aí num modelo padrão e linear e não conectado a caixinhas específicas, né? Mas temos que nos apresentar, então fica aí uma indicação de qual caminho que a Briane segue. E eu vim parar em Portugal há quase 6 anos já. Na época, abri criei uma marca de semijoias brasileiras e coisas, assim, muito diferentes, de origem natural, né, então biojoias, que como chamam. E depois, aqui eu já estava estudando a parte de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento através do autoconhecimento e juntei isso aos negócios e fui desenvolvendo isso comigo mesma, depois para outras pessoas, e hoje estamos aqui expandindo cada vez mais esse conhecimento. É que a Briane, tal como eu, nós vimos do marketing e comunicação, não é? E o marketing tem a ver com comportamento de pessoas, e comportamento de pessoas tem a ver com o desenvolvimento pessoal, portanto está tudo interligado, assim como tudo e como todos nós estamos todos conectados. Então, e como é que surgiu os negócios de alma, que hoje Uhum. são negócios autênticos? E esses Sim, têm alma também, não é? tem sim. Foi uma mudança estratégica que eu conto na sequência, mas os negócios, nesse formato, né, mais consciente, mais autênticos, com a alma mesmo, começou quando eu desenvolvi com algumas mulheres, inicialmente, um processo de autoconhecimento focado para o branding pessoal. E na sequência, todas elas precisavam ou buscavam a minha ajuda para continuar a desenvolver os seus negócios desse olhar, onde elas faziam algo com propósito, algo que realmente fazia sentido na vida delas, que tinha uma intenção por trás. Então, o tema do propósito foi o primeiro tema que eu abordei, dentro desse universo do desenvolvimento pessoal e, por consequência, essa atuação no propósito acaba por levar, de fato, a pessoa a querer desenvolver um negócio de alma, um negócio autêntico, um negócio que realmente expresse aquilo que ela é e também tenha um impacto positivo no mundo, né, que seja consciente. Então começou desse lugar, e eu fui buscando por referências, por formas diferentes de desenvolver, de gerenciar e de sermos também empresárias e empreendedoras dentro de uma realidade onde nós fazemos o que amamos, que é completamente diferente, né, de quando nós apenas cumprimos, os deveres, digamos assim, de um negócio, não vou dizer padrão, porque nós estamos aqui buscando que esse padrão mude, né, mas Uhum. um negócio que até então é o de maior costume, que é simplesmente algo que, gere lucro, que pague as contas e que, enfim, não necessariamente tem um impacto positivo. O autoconhecimento é fundamental para nós descobrirmos quem somos e como é que nós poderemos gerar o impacto, porque ao nos conhecemos, conhecemos muito melhor aquilo que é verdadeiro para nós, não é? Não aquilo que foi dito pela sociedade que nós temos que seguir, que nós temos que ser, não é? Mas de facto, a autenticidade e a verdade têm que começar em nós, para depois nós também levarmos isso para os negócios e dos nossos negócios para as pessoas à nossa volta e criar o impacto que nós realmente queremos ver no mundo. Portanto, a mudança começa sempre de dentro para fora, nós e nos negócios. Exatamente, exatamente. Negócios autênticos. O que é que são negócios autênticos? O negócio autênticos, ele é uma evolução do negócio de alma, porque, depois que eu passei a estudar cada vez mais profundamente conhecimentos não só, digamos, atuais, mas ancestrais dentro dessa veia do autoconhecimento, eu fui tirando alguns dogmas religiosos, alguns dogmas
impostos, né, há muitos e muitos muitas gerações, não é? E claro que continua sendo importante a palavra alma, porque nos remete, de fato, a algo que é além desse corpo físico, né, além daquilo que nós podemos ver e podemos tocar. Mas mais do que nos conectarmos com algo que está além de nós, fora daqui, a autenticidade era o que vinha falando muito alto comigo, desde que eu fui evoluindo a parte do propósito com os negócios de alma, porque no final do dia, quando você está, de fato, né, vivendo o seu propósito e você quer algo além Uhum. daquilo que você, pode comumente fazer, a forma como isso acontece, que você realmente encontra a felicidade, realmente consegue ter um impacto positivo no mundo, é quando você consegue ser autêntico nessa atuação profissional e, por consequência, né, eu digo por consequência, porque todas as áreas da vida estão interligadas, então não existe você ser autêntico só no profissional, né. Você acaba sendo autêntico de todas as formas, como você bem falou ali no início, começa dentro de nós. Então a autenticidade, ela falou muito alto e ela é uma palavra que reflete essa visão da essência única e ela justamente enfatiza o que é uma essência livres de dogmas, livres de padrões, livre de expectativas, de crenças limitantes, de qualquer coisa que literalmente nos tire do que é verdadeiro, do que é genuíno em nós. Então eu senti no meu coração que fazia mais sentido eu fazer esse ajuste, e junto com isso também a nível estratégico aí de negócio, eu alterei também o nome do meu negócio, da exposição da minha marca para o meu nome pessoal, que era uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo. Justamente por quê? Porque quando somos autênticos, as coisas podem mudar, e as coisas mudam. Isso não quer dizer que toda a gente precise, né, usar a marca pessoal, mas é um ponto muito importante a se levar em conta, né, quando nós estamos construindo um negócio, saber que vão existir várias e várias fases, porque se somos autênticos, estamos sempre evoluindo, né, então o nosso Exato. negócio. É engraçado porque o negócio de facto muda à medida que nós vamos também mudando. Eu notei isso também com o AMA, não é? Que foi desenhado tendo em conta o quê? Os meus valores pessoais. Eu Sim. tive de descobrir quais eram os meus valores, não aqueles que a família, a sociedade muitas vezes nos impõe, não. Descobri quais eram os meus valores, o que é que a vida me ensinou nas várias fases e a partir daí que lições é que eu retirei e das lições que valores é que eu assimilei. E depois de descobrir quais eram os meus valores, descobri qual era o meu manifesto de vida. Não foi fácil, não foi assim de um dia para o outro, não. Nossa, não mesmo, o Não manifesto é? E a partir bem daí importante que seja construiu AMA, construído. portanto, isto é tudo um processo. Muitas vezes nós queremos que as coisas apresentem resultados ou que, acho que quando digo coisas, digo negócios e tudo na nossa vida, não é? Tenham logo resultados quando a gente começa a mexer, a ver mudanças. Mas estamos todos interconectados e ligados. E para haver mudanças aqui, é preciso mexer aqui, ali e ali e um bocadinho ali, e um bocadinho ali. Portanto, as coisas têm o seu tempo para acontecer, para amadurecer. E nós, quando estamos neste processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, é um processo que requer tempo, que requer assimilarmos todo o processo a nível interno, porque estamos num processo de autodescobrimento, para depois trazermos isso para os negócios. E quando olhamos para aquelas empresas que maior impacto positivo tiveram e que cresceram à volta de determinados valores, determinados princípios e mantiveram-se fiéis aos seus valores e princípios, esses valores e princípios vêm dos seus fundadores, daquilo que eles acreditavam e que não deixaram a sua essência se perder à medida que o negócio foi crescendo, Sim. não é? Sim, sim, eu acredito que quando nós estamos dedicados ao nosso processo de desenvolvimento pessoal, é muito importante estarmos muito conscientes do nosso processo e do processo da empresa, porque
dividindo, né, um desafio pessoal aqui, é justamente esse desafio de fazermos algo com tanto amor, com tanta alma, com tanto propósito, que temos ali um negócio e temos aqui um indivíduo que está na sua evolução e que provavelmente, né, do seu ritmo, vai evoluir mais rápido do que a empresa, porque você está aqui sozinho como indivíduo e a empresa tem Toda uma diversos equipa. outros. Exatamente, outros fatores. Então, é muito importante, de fato, que quando, esses valores, esses pilares da empresa sejam definidos e construídos, a gente já tenha em mente esse espaço para evolução e que os fundadores, as pessoas que estão em evolução, saibam exatamente o momento que é possível começar a fazer os ajustes no percurso da evolução para a empresa. Porque eu mesma já fiz vários erros de me focar numa mudança e já querer imediatamente transmitir isso, né, no negócio. E não tá errado, porque é uma experimentação e faz parte, mas aqui Exato. nosso papel aqui também é trocar sobre isso, porque quando nós sabemos a experiência de outras pessoas, nós podemos repensar, né, antes. Então, o aprendizado ele não é só individual, ele é do coletivo. Então, acredito que o desafio é esse, é nós sabermos viver o nosso processo individual e após essas experiências, né, porque a experiência ela vem é um pulso, né, ela vem como uma onda e depois ela volta. Então, às vezes, a gente tá vivendo aquela onda de evolução e a gente quer mudar tudo, e agora nada mais vai ser como antes, e eu vou botar tudo abaixo que eu construí, né. Então é muito importante que, a gente consiga passar como indivíduos, como líderes, como, fundadores de empresas, esse processo como indivíduo e depois disso saber como levar isso para a empresa, depois, digamos, né, dessa onda maior ter passado. Acho que esse é um ponto importante. E outro ponto importante é nós sabermos, esse é um ponto curioso, porque os nossos valores, eles foram muitas vezes criados ou estão muitas vezes, mascarados daquilo que nós aprendemos desde a infância, ou daquilo que não necessariamente é a nossa essência, a nossa autenticidade. Ou Exatamente. seja, pode ser que mude os valores, pode ser. E tá tudo bem mudar. Eu acredito que sendo um processo, como eu falei, consciente de não estou fazendo mudanças em meio a uma crise, estou fazendo uma mudança depois de já estar de volta, né, na minha sã consciência, num lugar de equilíbrio, eu acho que vale muito a pena revisar, porque muitas vezes eu já vi muitos líderes e muitos fundadores estarem presos aos valores e não conseguirem evoluir a partir dali, né. Claro que é algo muito profundo, que exige todo um processo de rebranding, de reanálise e tudo mais, reposicionamento muitas vezes, mas o caminho da autenticidade é justamente esse, nós estamos todos, né, no processo de evolução. O que eu tenho notado nas minhas mentorias pessoais, que eu trabalho muito essa questão dos valores pessoais. A pessoa tem uns quantos valores, não é? Construiu ao longo da sua vida, e depois, quando vamos fazer uma análise mais aprofundada, há sempre valores que ela pensava que eram seus e que não são seus. E redescobre outros valores que afinal estavam lá, mas estavam escondidos, exatamente por os outros valores que lhe foram incutidos pela sociedade e que a levaram muitas vezes a seguir uma carreira que não era aquela que ela ambicionava, que ela gostaria de seguir, não é? E que depois, mais tarde, aos 30, aos 40, aos 50, não importa a idade é apenas um número, ela diz: Não, não quero mais isto para a minha vida e vou seguir aqui o meu coração e o que a minha intuição me diz. E muitas vezes fazem mudanças radicais de vida exatamente por essa descoberta, porque seguem o que é verdadeiro, o que é autêntico, o que é genuíno para elas. E o desafio é exatamente este: como é que nós vamos levar isto para as nossas empresas? Como é que nós, sendo ou empreendedoras ou mesmo estando em frente, já à frente de alguns negócios ou estando dentro de empresas, como é que eu posso levar isto para o meu local de trabalho? Claro, quem está em cargos de liderança
que claro que é empreendedor, é um desafio, é sempre um desafio, mas como é que eu posso levar isto para a cultura organizacional? Como é que eu posso levar isto para as minhas equipas? E aí entra a liderança consciente, Exatamente, exatamente. não é? No fundo é a levar uma maior humanização para os negócios, não é? Uma maior empatia, relacionamentos saudáveis. E isto só acontece quando de facto a pessoa sabe quem é, se conhece muito bem. Porque quando nós estamos em equilíbrio connosco, nós estamos em equilíbrio com os outros. Quando nós estamos em paz connosco, não geramos conflitos e confrontos com os outros, não é? E os ambientes tóxicos advêm muito disso, do conflito interno que precisa ser exteriorizado, das dores que nós sentimos, dos traumas, dos vazios internos que precisam ser exteriorizados. E isso depois gera conflitos e confrontos e ambientes tóxicos, e depois vem a depressão, vem o burnout. Só que depois existem então projetos como o da Brienne, que querem facilitar um processo de mudança quer nas pessoas, quer nos negócios, porque as mudanças nos negócios só acontecem acontecendo a partir das pessoas, não é? Exatamente. Como é que tem sido essa caminhada, nomeadamente com empreendedoras, que é essencialmente mulheres, não é? Sim, sim. É uma caminhada que evolui conforme eu evoluo, então todos os desafios que eu trouxe é o que eu mesma passo. E eu acredito que seja um caminho de muita coragem. Eu vejo que as pessoas que realmente procuram e escolhem por viver isso, elas estão com a coragem de enfrentar algo que é diferente daquilo que é comum, que é natural, porque aliás, normal, né, não natural, porque natural é sermos quem nós somos, mas que é normal, então sai desse padrão. E são empreendedoras que naturalmente, de fato, estão percebendo que ou só ganhar dinheiro, ou só fazer as coisas como, digamos, by the book, não é o suficiente. Então existe algum vazio, isso é fato, existe algum vazio e geralmente esse vazio, ele é o vazio de nós mesmos, porque todo vazio que a gente sente no fundo é um vazio de nós mesmos. E é por isso que eu acredito que tanto as mulheres que eu trabalho, as empreendedoras, como líderes de dentro de empresas, o caminho é você se autoconhecer. Muitas vezes eu já trabalhei, trabalho com líderes e é um lugar de desenvolver. Talvez um líder hoje ele tenha que ser muito mais um coach ou até mesmo um terapeuta para conseguir trazer essa consciência, porque você não pode achar que você vai conseguir ser consciente para com o outro se você não tem consciência para consigo mesmo. E aí, entrando no conceito só da empresa que eu queria trazer, complementar um pouquinho do que estavas a Força. dizer sobre a questão empresarial, é um ambiente onde o líder, ele tá no meio do caminho, né, ele tá fazendo um intermédio entre as regras e a cultura organizacional com o funcionário. Então acaba sendo muitas vezes top down, né, como a gente fala no mundo empresarial, do que down up, digamos. Então, para que a gente tenha esse fluxo de autenticidade, a gente precisa ter uma abertura também dentro da empresa para que as pessoas se expressem, para que as pessoas consigam trazer mais de si mesmas. E aí gera todo muitas vezes um desconforto da liderança por dar o espaço para as pessoas serem autênticas, porque o que que vai sair desse lugar? A gente não sabe, né, a autenticidade é um lugar que muitas vezes você não tem um aprisionamento dentro do que propriamente deveria ser feito. Então eu acredito que não é uma realidade que vai simplesmente acontecer da noite para o dia, e é algo que o líder ele vai ter que saber muito bem como se autogerenciar, como dar o espaço para outra pessoa ser autêntica sem interferir também no espaço do grupo, do time.
né, porque existe também toda essa questão. E eu vejo uma dor, muitas vezes, dos líderes que eu já trabalhei, por muitas vezes buscarem esse autoconhecimento, buscarem esse desenvolvimento para conseguir atender melhor a sua equipa. No entanto, eles também têm as limitações do que eles podem ou não fazer em função das regras da empresa. E aí chega o ponto do top-down. Então, acredito que as empresas elas vão precisar também ser um pouco mais, não só abertas, mas vão precisar relaxar um pouco em alguns quesitos de comportamento para que possam dar espaço para autenticidade em todos os níveis, né? E aí, claro, uma autenticidade que não interfira na equipa de forma negativa e que também auxilia a dar mais resultados ainda positivos para a empresa, que é o que nós de fato estamos aqui a falar, né? Não é a autenticidade das pessoas saírem falando coisas que não convêm, né? Ou fazendo coisas que não agreguem, só para deixar claro. Exatamente, exatamente. Não vamos confundir as coisas. E quando se fala em diversidade, equidade e inclusão nas empresas, também passa muito por aí. As pessoas terem espaço para se exprimirem, para trazerem coisas novas, porque quando nós nos conhecemos melhor, estamos em paz connosco, não estamos sob o comando da sobrevivência. E quando não estamos sob o comando da sobrevivência, as coisas são mais fluidas, a criatividade é maior, a resolução dos problemas é mais rápida, é mais assertiva. Portanto, trazemos o melhor para nós, para o trabalho, para as nossas relações dentro e fora do trabalho. E quando as pessoas têm espaço para dar as suas ideias, para expressarem aquilo que acham que poderá contribuir dentro da empresa, todos ganham, não é? Quando todos têm uma voz. E a diversidade aqui dentro da empresa, equidade e inclusão, tem a ver com a autenticidade, permitir que as pessoas sejam aquilo que elas são e tragam o melhor de si para dentro da empresa. Isso também é diversidade, isso também é equidade e isso também é inclusão. Portanto, a inclusão também começa por dentro, inclusive entre aqueles que já lá estão. Não é? Perfeitamente dito. Uma equipa de valor, de fato, é uma equipa que tem essa diversidade, exatamente do que você estava a dizer, dessa diversidade de pensamentos, de necessidades, de expressão, porque como que nós vamos crescer com toda a gente pensando igual? Não é esse o caminho. Exatamente. Nós somos seres únicos, cada um de nós tem as suas próprias características, as suas próprias experiências, e essas experiências, inclusive as experiências de vida, podem enriquecer os negócios. Ainda bem que o soft skill está sendo mais valorizado, né, os soft skills. Exatamente. Cooperação, colaboração, empatia, e quando se fala em empatia, é saber nos relacionarmos com os outros, não é? Eu falo muito da escuta ativa, mas também da observação ativa. Ser empático é perceber quando o colega está a precisar de ajuda. É alguém que geralmente aparece alegre, mas há ali 2 ou 3 dias em que está mais quieto, mais calado. Ok, o que é que se passa? O que é que eu posso fazer por ti? Às vezes basta só ouvir, não é? E isso é que é ser empático. Mas nós, para nos relacionarmos bem com os outros, lá está, temos que nos relacionar bem connosco. E voltamos ao mesmo. Voltamos. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Sempre voltamos a esse lugar, é Sempre voltamos a incrível. esse lugar incrível. Adoro. Fala-se muito em desenvolvimento profissional, em progressão de carreira, não é? Até porque foi algo que foi muito incutido na geração X, não é? Nós estamos aqui para evoluir e de geração em gerações trazem algo novo porque também a própria sociedade evolui, não é? Se os baby boomers vinham de uma época de sobrevivência, que o que interessava era ter um emprego para a vida, estabilidade, porque vinham de um contexto do fim de uma guerra mundial, não é? Depois incutiram o valor do trabalho à geração seguinte. Estuda, trabalha para conseguires ter uma vida melhor do que aquela que eu tive. Depois vieram os millennium com uma outra sensibilidade para as questões ecológicas e agora a Z
com uma visão muito mais alargada do mundo, questões sociais, ambientais, económicas e etc. Como é que tu vês estas mudanças? Então, são mudanças naturais na questão do consciente coletivo, porque naturalmente a história do mundo vai acontecendo e as pessoas vão se moldando, conforme a necessidade de adaptação à realidade. Então, eu vejo isso como diversos fatores, é a questão da evolução nossa como sociedade no sentido consciencial, mas também uma necessidade de adaptação ao que simplesmente também está sendo imposto pelo externo, né. Então, por exemplo, hoje a geração Y tem toda essa visão alargada, por quê? Porque já nasceram num contexto onde eles têm acesso a tudo que está acontecendo no mundo, informações o tempo inteiro sendo apresentadas, e isso também tem outras consequências não tão positivas como tudo que existe, né. Então eu vejo isso como algo natural que vai sempre acontecer e continua acontecendo. Eu sou uma estudiosa aí da história da humanidade, então, eu adoro esse tema Nem desses eu. desses processos, né, nós temos nossas conversas internas aí sobre isso. Mas eu acredito que isso vai ter um impacto muito profundo em relação às empresas, porque as próximas gerações, justamente por ter essa visão mais alargada e essa necessidade de autenticidade e de liberdade, é um cenário completamente diferente, porque elas têm dentro delas o sentimento do poder de escolha em relação ao que elas podem ser, o que elas podem fazer. Então existe uma necessidade urgente das empresas se adequarem a essa realidade, a essa nova forma. Eu já estou vendo um movimento muito grande de empresas, por exemplo, contratarem como não contratarem diretamente um funcionário, mas através apenas de projetos, né, de contratos pontuais e não como funcionários fixos, porque as pessoas elas querem liberdade. E pós-pandemia, então, as pessoas não querem nem estar dentro de um escritório mais. E nem falamos só de geração Y, Não, falamos não. falamos, É né. transversal. Exatamente. Então eu acredito que essa evolução ela vai começar a acontecer cada vez mais rápido, Uhum. e a adequação a essa realidade é de extrema importância, caso contrário, nós vamos ter uma mudança econômica muito grande de pessoas montando seus próprios negócios, pessoas trabalhando de forma individual, que já está muito em alta, né, até mesmo pelo crescimento do mercado de tecnologia e de marketing, que são 2 áreas onde as pessoas têm com capacidade e condições de trabalhar por conta própria em projetos esporádicos. Então, os talentos vão ficar cada vez mais raros e mais difíceis de se manter, caso não tenha um espaço dentro das empresas para que as pessoas possam se expressar e possam realmente contribuir de forma como elas se sintam Hum. dentro, né, do seu propósito e dentro daquilo que faça sentido para elas. Esse, aliás, é um dos maiores desafios que as empresas sentem, exatamente. É a permanência dos quadros e até a própria captação de quadros em muitas áreas. Mas esse valor, a liberdade, mas também o reconhecimento e a valorização são muito fortes, cada vez mais fortes. E se isso não houver dentro das empresas, as pessoas dizem: "Meus amores, eu vou à minha vida, desculpem, mas eu aqui não fico", e isso verifica-se cada vez mais, e a mudança está aí e veio para ficar. Próximos anos vão-nos mostrar isso mesmo. Briane, o que é a felicidade para ti? Uau, que pergunta intensa. Olha, felicidade para mim, eu vou responder com algo que eu já queria falar antes para complementar a questão dos valores. Felicidade para mim é eu estar sentindo aquilo que faz o meu coração vibrar, é eu estar sentindo aquilo que me preenche. Então, muitas vezes, quando a gente fala de valores, né, os valores, o que que é importante para mim? Eu faço um exercício complementar aos valores, que acredito que seja a linha que tu trabalha também, que é perguntar quais são os sentimentos que eu quero ter no meu dia a dia, na minha vida. E esses sentimentos, eles vão construindo essa felicidade, porque nós temos dias e dias, há dias que
É um dia feliz, mas eu não sou infeliz. Por quê? Porque eu estou construindo uma realidade consciente de como eu quero me sentir. E se hoje eu não consigo sentir o que eu preciso para estar feliz, eu sei que eu estou construindo isso e que amanhã eu vou estar me sentindo melhor. Então, eu acredito que ser feliz para mim é realmente viver de acordo e honrando a forma como eu quero me sentir e aquilo que eu quero experienciar também, porque para mim experienciar nós não estamos fazendo mais nada nesse mundo, senão estar aqui para experienciar de carne e osso, né, o que é essa realidade. Então, felicidade é isso, é sentir o que a gente quer sentir, é experienciar o que a gente deseja experienciar e ser realmente coerente com a nossa autenticidade, com a nossa essência, com a nossa verdade, conforme, claro, nós tenhamos consciência disso, né, a gente não pode querer hoje estar com toda a consciência que nós temos hoje e viver o passado, né, Exatamente, vai expandindo e tá tudo certo. exatamente. É construir, o futuro constrói-se a partir do hoje. Exato. Por isso é concentrarmos no aqui e no agora, para depois, passo a passo, então, as coisas irem acontecendo e mais tarde quando olhamos para trás, uau, o que aconteceu aqui? É Que isso mesmo. bom que eu segui, né, que bom que eu segui. Exatamente. Briana, foi ótimo este bate-papo. Eu depois deixo todos os links para seguirem a Briane, vão ver. E ela também tem um podcast que é o Papo Profundo, portanto, já sabem, principais plataformas de podcast, encontram lá a Briane. Obrigada e nós até ao próximo episódio. Até lá, sejam felizes. Obrigada, muito obrigada, até a próxima.